Olá, então continuando nossa aula sobre as peças orçamentárias, vamos falar agora sobre orçamento de despesas gerais. O orçamento de despesas gerais já é a terceira fase da elaboração das peças orçamentárias. É a fase mais trabalhosa porque ela envolve todos os departamentos. Então, quando a gente estava falando nos orçamentos anteriores de produção e venda, nós falamos, aliás, quando nós falamos de produção, venda e consumo de materiais, nós falamos especificamente mais da parte produtiva. Agora a gente já vai trabalhar com todos os setores da empresa. Você vai precisar criar uma peça orçamentária que conste as despesas gerais para todos os departamentos. Por isso que você tem que observar esses aspectos abaixo. Primeiro, o organograma empresarial e a departamentalização, porque elas vão permitir você conhecer o subsistema formal da empresa, como é que ela está estruturada. Nessa estruturação já vai estar claro quais são as áreas de responsabilidade e quais custos são controláveis por cada uma dessas áreas. Você precisa também entender como esses gastos gerais se comportam, ou seja, quais deles são fixos e quais são variáveis, quais despesas você vai incluir nesse orçamento, as premissas que vão orientar a elaboração desse orçamento e os dados base, de onde você vai partir, de qual valor você vai partir para você fazer a peça orçamentária. O organograma, ele facilita o processo de análise dos gastos, por quê? Porque você consegue identificar como a empresa está dividida. E cada uma dessas divisões, ou cada um desses setores vão estar consumindo custos, vão estar gerando despesas. E aí, com a departamentalização, você identifica as menores áreas de responsabilidade, porque cada uma dessas áreas que pertence ao organograma vai ter alguém que responde por ela. Vai ter alguém que tem uma certa gestão do custo que é consumido naquela área. Então, nesse exemplo aí, nós temos três grandes áreas, né, ligadas à presidência, que é administração, comercialização e produção. E você percebe que dentro da administração nós temos outras sub-áreas. Então, cada uma dessas sub-áreas vai ter um responsável. E cada um desses responsáveis vai responder pelo cumprimento do orçamento. E vai ter que responder pelas variações caso elas ocorram. Então, sempre uma departamentalização, ela vai facilitar tanto a elaboração do orçamento, quanto depois a cobrança, de certa forma, pelo cumprimento desse orçamento. Com relação às áreas de responsabilidade, o que a gente pode entender que seja uma área de responsabilidade? Então, é a responsabilidade individual ou departamental de desempenhar uma certa função que pode ser delegada ou imposta por lei, regulamentos ou acordos. Então, por exemplo, a área da controladoria. Dentro da controladoria, vai existir uma série de custos que vão ser gerados e vai ter um responsável que vai responder por eles, que nesse caso é o controller. Cada área será representada por um responsável, o qual deverá prestar contas de seus atos ou a obrigação de reportar o resultado obtido. Então, alguém vai responder primeiro pela elaboração, pela participação na elaboração do orçamento e, na sequência, pela apresentação dos resultados obtidos. E é importante que cada responsável, ao menor nível de decisão na hierarquia da empresa, tenha seu próprio orçamento, porque aí fica mais fácil de você implementar. Quando você tem menor, dividido em menores partes, fica mais fácil dessa parte gerir o seu custo do que quando você tem um orçamento muito global, muito grande. Então, você acaba não tendo uma pessoa que se responsabilize diretamente por aquilo. E com relação aos custos controláveis, está relacionado à questão do aquele departamento, aquela área de responsabilidade tem gestão sobre aquele custo. Então, se aquela área tem gestão sobre aquele custo, o que é ter gestão? É ter decisão, ela consegue gerir aquele custo, de fazer com que ele aconteça ou não. Aí essa área tem controle sobre esse custo. Então, esses custos controláveis, eles devem ser orçados para cada centro de custos, que é um setor, um departamento, unicamente se esses custos são gerenciados e controlados pelo responsável pelo centro de custos. Eu não posso atribuir ou alocar um custo para uma área, para um responsável, sem que ele tenha gestão daquele custo. Todos os custos eles são controláveis gerencialmente em algum nível.
E o conceito de rateio não é recomendado sob o conceito de áreas de responsabilidade. Deve-se sempre orçar a despesa no centro de custo do responsável pela gestão do gasto. Então, por isso que na hora de você fazer orçamento, você vai ter que ficar refinando essas responsabilidades e alocando essas responsabilidades para cada uma das áreas. Lembram na hora que vocês fizeram o BSC? Que na hora que vocês fizeram o BSC, não, na hora que eu falei sobre o BSC, eu expliquei que cada uma das metas, que de certa forma está diretamente ligada ao orçamento, ele é cascateada para uma área. E essa área vai responder por aquilo, vai ser responsável de atingir aquela meta ou explicar por que não atingiu. Então, quando você fala em custo controlável, você está falando daquele cascateamento. Aquela área vai responder por aquele gasto, aquele consumo. Com relação ao comportamento dos gastos ou características comportamentais dos gastos, cada despesa ela vai ser orçada segundo essa característica. Então, nós sabemos que o comportamento dos gastos é a divisão entre fixos e variáveis. Com relação aos custos fixos e a capacidade de produção e venda, né, sabemos que o custo fixo está ligado a essa capacidade, à estrutura. Dentro dos custos fixos, nós temos aqueles que são comprometidos e aqueles que são discricionários. O que são custos comprometidos? Então, são aqueles ligados intrinsecamente à utilização de um parque fabril comercial. São gastos para manter a fábrica ou as vendas em operação. Ou seja, eu não tenho muita gestão entre ter ou não esse custo. É um custo que já está comprometido. Por exemplo, o aluguel dos imóveis operacionais, prestações de arrendamento mercantil de equipamentos, taxas de funcionamento, contratos de manutenção e conservação. Ou seja, esses gastos, se eles não acontecerem, eles vão estar prejudicando a produção. Mas eu tenho gastos fixos que podem ser discricionários, ou seja, eu tenho escolha como gestor de que ele aconteça ou não. Eles podem ser alterados dependendo da adoção orçamentária anual. Se eu tenho mais dinheiro, eles podem acontecer. Se eu estou numa retenção de custos, aí eles podem ser eliminados. Eles são fixos porque eles não estão relacionados com o volume de produção. Que tipo de gasto, por exemplo? Treinamento de pessoal, despesas com publicidade e propaganda, contratos de assessoria e consultoria, benefícios sociais a empregados, doações. Então, notem que nesse segundo grupo são gastos que, se eles não forem realizados naquele momento, eles não vão comprometer a produção, não vão comprometer a capacidade produtiva da empresa. Então, quando eu estou fazendo orçamento, eu tenho que entender que tipo de custo fixo, ou seja, custo de estrutura, é comprometido e ele não pode deixar de existir, ele tem que estar no orçamento, e que tipo de custo fixo eu posso gerenciar. Tipo, para o ano que vem, que eu estou fazendo orçamento, em virtude de uma escassez de recurso, eu não vou orçar despesas com publicidade e propaganda. Ou, para o ano que vem, nós estamos com fluxo de caixa um pouco melhor, então nós vamos investir mais em treinamento de pessoal. Então, é uma questão de gestão sobre o custo fixo. Entenderam? Então, aí você precisa separar dentro dos teus gastos, pensando em todos os departamentos, o que é comprometido, ou seja, não pode deixar de acontecer, e o que é discricionário, você tem gestão dele acontecer ou não, sem prejudicar a produtividade. Com relação aos gastos variáveis, semivariáveis, semifixos estruturados, o que você tem que levar em consideração na hora de você fazer o orçamento de despesas gerais? Primeiro, você entender, você classificar o que está em cada grupo. Nós sabemos que os gastos variáveis têm uma relação direta ou proporcional ao volume de produção, por isso que ele é denominado variável. Quanto mais eu produzir, mais eu vou gastar daquele item. O que é o custo variável? Então, ele tem uma variação direta com o volume produzido. O semivariável, ele já não ocorre na mesma proporção. Por exemplo, eu tenho ali materiais indiretos, ferramentas, dispositivos, manutenção, materiais, etc. Então, não existe uma proporção direta
E quanto mais eu vender, mais eu vou gastar desses materiais, como ferramentas, dispositivos, etc. O mesmo não pode ser considerado lá nos materiais diretos, né? Quanto mais eu produzir, mais matéria-prima eu vou gastar. Isso vai acontecer na mesma proporção. Quanto mais eu vender, mais comissões sobre vendas eu vou pagar. Então aí você vai dividindo os seus gastos variáveis em variáveis, absolutamente variáveis, semivariáveis ou semifixos, que são aqueles que contém na formação do valor uma parcela fixa e outra que varia com a atividade. Por exemplo, digamos que eu tenho um contrato lá com uma empresa de energia. Eu tenho lá um contrato que eu pago um valor fixo de lá 10 mil por mês. E aí, dependendo da produção, se eu aumentar a produção, eu vou extrapolar esse montante previsto no contrato, então a parte que exceder esses 10 mil vai ser variável. Então é um custo semifixo. Lembra das contas d'água, que era 10 metros cúbicos? Agora mudou um pouquinho essa conta. Independentemente de quanto você gastasse de água, se tivesse dentro dos 10 mil litros, 10 metros cúbicos de água, você pagava um determinado valor. A partir do momento que você excedeu esse montante do contrato, você começava a pagar de forma proporcional, de forma variável. E, por último, os custos estruturados. Ele tem uma variação em relação ao elemento sobre o qual ele é estruturado ou ligado e a causa de seu valor maior ou menor. Por exemplo, despesas de viagens relacionadas com quantidade de vendedores. Então, quanto mais vendedores eu tiver, mais gastos com viagem eu vou pagar com esse tipo de gasto, entende? Então, eu tenho aqui 4 subdivisões daquilo que é variável. E você tem que saber, dentro do teu negócio, onde a tua despesa se enquadra. Se ela é estritamente variável, semifixa ou estruturada. Com relação às despesas a serem orçadas. O fundamento para o orçamento de despesas gerais é a associação das despesas controláveis por departamento ou centro de custos. Então, lembra que nós falamos, por isso que o organograma é tão importante, ele tem que estar claro na tua empresa. Cada departamento ele deverá ter uma peça orçamentária. Bom, já falei isso, não vamos gastar tempo nessa parte. Em linhas gerais, para cada um desses departamentos, você vai trabalhar essas informações. Quanto esses departamentos vão consumir de mão de obra direta e indireta, quanto eles vão consumir de materiais indiretos, quais as demais despesas gerais, despesas gerais departamentais e as depreciações e amortizações departamentais. Com relação à mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. É usual separar os gastos departamentais com mão de obra direta dos demais gastos, que possam ser denominados no seu conjunto de custos indiretos de fabricação. Vocês devem ter visto isso de forma detalhada lá na disciplina de contabilidade de custos. Então vamos pular essa parte, vamos pular os detalhes dessa parte. A mão de obra direta é um custo variável direto, enquanto os demais gastos são indiretos e devem ser absorvidos no custeamento unitário dos produtos, não havendo necessidade de separação pelos principais grupos de despesas nem por centro de custo. Então é o tratamento tradicional que você dá para a mão de obra direta e os demais custos que você tem lá no departamento que você está analisando. O orçamento de despesas com mão de obra ele representa gastos previstos com despesas de pessoal de toda a empresa. Então, toda vez que você falar gastos com mão de obra, você vai estar falando em tudo que tem a ver com a remuneração dos funcionários de toda a empresa e os encargos que vão recair sobre essa mão de obra, sobre a folha de pagamento. E o orçamento de mão de obra direta, ele está atrelado ao orçamento de produção e vendas. Então, por que está atrelado a esse orçamento? Porque a mão de obra direta pode ser os vendedores, então está diretamente atrelado às vendas, ou a produção, que é a pessoa que vai estar lá fazendo o produto. É imprescindível incorporar os dados quantitativos básicos referente à mão de obra, que são número de funcionários por centro de custos, qual atua diretamente e qual atua indiretamente.
Nós sabemos que no departamento de produção tem pessoas que vão estar atuando diretamente na produção, enquanto outros estão em departamentos de apoio. E as horas a serem trabalhadas por centro de custo, as horas diretas e indiretas, porque tudo isso vai ser necessário na hora de você fazer orçamento de produção, fazer orçamento de despesas gerais e lá na frente fazer orçamento de investimentos, se for necessário. Com relação ao consumo de materiais indiretos, compreende o orçamento de materiais indiretos utilizados nas operações dos departamentos ou atividades, sejam eles ligados direto ou indiretamente aos produtos finais ou necessários para atividades dos funcionários. Esses materiais indiretos devem ser orçados por centro de custos, pois eles não são ligados diretamente aos produtos e seu consumo é acionado pelo responsável pelo departamento. Por isso é importante você separar o que é material direto e o que é material indireto. Os principais materiais indiretos são materiais auxiliares, ferramentas e dispositivos, combustíveis e lubrificantes, material de manutenção, conservação e limpeza, materiais de segurança do trabalho, material de expediente e outros. Então, na aula anterior, eu falei para vocês lá desse consumo de materiais, né? Na hora de fazer o orçamento de materiais, você já tem que ter claro isso, o que é material direto e o que é material indireto, e você vai dar um tratamento diferenciado, porque se o consumo não é direto no próprio no produto, você vai ter que ter um critério de alocação, e normalmente a primeira alocação é por centro de custos. O centro de custos vai receber essa despesa e na sequência que você vai alocar o produto. Vários materiais indiretos apresentam uma característica de custo semivariável. Então, se o valor for relevante, é importante usar um ferramental estatístico para determinar o valor. Então, se eu tenho um consumo relevante de materiais indiretos, para você atribuir de forma adequada, alocar os departamentos ou centros de custo de forma adequada, você pode até usar um ferramental estatístico para você fazer isso de forma mais assertiva, né, do que uma divisão pura e simples. Com relação às despesas gerais, ou as demais despesas de consumo dos centros de custos. Então, nós falamos já mão de obra, direta e indireta, nós já falamos dos materiais indiretos, agora nós vamos falar das demais despesas que esses centros de custos consomem, né? Por exemplo, energia elétrica, telecomunicações e comunicações, despesas de viagens, estados e refeições, gastos com consumo de água e esgoto, publicidade, propaganda, brindes e anúncios, comissões sobre vendas, aluguéis e arrendamento mercantil, fretes e carretos, seguros de todos os tipos, serviços terceirizados, outros serviços de terceiros não incorporados ao custo do produto, consultoria, assessoria, editoria externa, jornais, revistas e livros, associações de classe, entidades associadas, despesas legais e serviços autônomos. Então, aqui você tem um conjunto de valores que podem ou não estar sendo consumidos pelos centros de custo das empresas. Se vocês estar consumindo ou não, eles podem ou não estar previstos para acontecerem no próximo período. Na hora que você vai orçar as despesas gerais departamentais, você já vai estar atribuindo valores para esses tipos de gastos. Se a empresa não tiver interesse ou se a empresa não tiver recurso suficiente para gasto em algum desses elementos, ela simplesmente não vai colocar no orçamento e esse tipo de consumo não vai acontecer no próximo ano. Mas ela já vai saber disso a priori. Não vai ser, aí não vai acontecer aquela história de preciso fazer determinado gasto e não tem dinheiro, mas isso já foi previsto, entende? Ou tudo que a empresa pretende fazer, ela já vai alocar um recurso, então quando essa hora chegar, já vai ter esse mapeamento e bem como o quanto se pode gastar com isso. As características comportamentais das despesas são as mais variadas possíveis. Então, algumas são variáveis, como nós vemos em comissões e fretes, outras são fixas, como nós vemos em aluguel, e aí você vai ter que dar uma atenção individualizada para cada uma dessas despesas para você identificar qual é o comportamento delas. Com relação às depreciações e amortizações, você vai olhar os bens diretos dos bens e direitos existentes,
e dos bens e direitos a serem adquiridos durante o exercício orçamentário. Então, esses bens e direitos que podem vir a ser adquiridos no exercício orçamentário vai estar lá em outra peça, lá no orçamento de investimentos. Então, você já tem que, quando você for fazer o levantamento dos custos, despesas gerais de cada departamento, você já tem que conhecer também o orçamento de investimento para você trazer para esse as despesas de depreciação e amortização. Aqui eu coloquei uma observação com relação aos bens de uso comum, ou sem clara atribuição de responsabilidade departamental. O que seriam esses bens? Por exemplo, equipamentos diretos aos produtos sem necessidade de atribuir responsabilidade departamental. Bens e direitos controlados centralizadamente por outros setores em que o uso e necessidade sejam distribuídos a todos os departamentos. Por exemplo, tecnologia da informação, equipamentos de segurança patrimonial e logística. Entende? Então, não tem cada departamento não tem o seu próprio setor de tecnologia da informação. Existe um único setor de tecnologia da informação que tem lá uma estrutura de equipamentos que vão depreciar, só que eles atendem toda a empresa. Então, é um bem de uso comum. Ou bens em desuso ou disponíveis para venda, em que a depreciação é calculada apenas para fins fiscais. Então, como é que você vai trabalhar isso no orçamento? Né? Para quem você vai atribuir esse valor? O que é sugerido fazer? Primeiro, você cria um centro de custos específicos para receber essas depreciações e amortizações. É um centro de custos comum, digamos assim, um centro de custos geral para receber essas depreciações e amortizações desses bens que são de uso comum. Aí você aloca as depreciações e amortizações aos setores que centralizam sua administração, no caso dos elementos de uso comum. Aloca as depreciações e amortizações aos setores que utilizam os bens e direitos no caso de uso distribuído, e aloca as depreciações e amortizações no centro de custos de gerência, no caso de equipamentos diretos. Então, você primeiro cria um setor específico, aí dependendo do uso dos demais setores, você vai distribuindo. Então, você faz uma gestão um pouco mais personalizada dessas depreciações e amortizações de equipamentos comuns. Com relação às premissas. Então, lembram que premissas é aquilo que eu tenho como uma regra que vai nortear toda a elaboração do meu orçamento. Por exemplo, o que é uma premissa? Um painel dos aumentos periódicos previstos para as despesas a serem orçadas, uma série de indicadores de correção de preços, fatores de ajuste em relação aos dados base, dados percentuais ou relativos para identificar sazonalidades, valores para base para referência de cálculos posteriores. Então, são exemplos de premissas que vão estar orientando a elaboração do orçamento de despesas gerais. Então, essa tabela de premissas, ela antecede o processo de cálculo dos valores das despesas a serem orçadas. Então, você primeiro precisa saber quais são de que forma você vai corrigir esses valores, de que forma você vai atualizar esses valores ao longo do ano, para depois você começar a fazer o orçamento. Por exemplo, com relação à sazonalidade de mão de obra. Então, no mês de janeiro, entende-se que as despesas de mão de obra equivalerão a 30% de uma folha de pagamento normal, tendo em vista férias coletivas. O mesmo conceito está assumido no mês de dezembro com um percentual de 70%. Então, quando você está falando de mão de obra, gasto com mão de obra, e você já tem lá um padrão de dar férias coletivas na empresa, e essas férias coletivas elas consomem ali uma parte de dezembro, uma parte de janeiro, então você já trabalha com esses percentuais como sendo uma premissa na hora de você calcular gastos com mão de obra. A empresa prevê aumentos de mérito em março, julho e outubro. Então, é uma premissa. Então, durante os meses de março, julho e outubro, aqueles profissionais que se destacarem dentro da empresa, ou seja, aumento por mérito, vão receber ali uma bonificação, um aumento de salário. Prevê-se o aumento de energia elétrica de 12% em janeiro e será válido para o ano todo. Então, notem como eu vou construindo uma tabela de premissas que vão nortear todo o meu orçamento, toda a parte prática do meu orçamento. Foi adicionado como dado base a provisão de novos imobilizados para auxiliar o cálculo das depreciações dos novos equipamentos. Então já está previsto a aquisição de novos imobilizados e eles vão fazer parte da elaboração do orçamento de despesas gerais.
Então, para cada tipo de despesa poderão ser feitas uma ou mais premissas. E, eventualmente, o quadro de premissas poderia ser feito por departamento. Por exemplo, no departamento produtivo, o aumento por mérito vai ser em maio, em setembro e em dezembro. Já no departamento de vendas, vai ser lá em março e outubro. Então, você pode fazer uma premissa específica para o departamento ou não, depende do tipo de gestão, do modelo de gestão da empresa. Então, olha aqui um exemplo dessa definição de premissas com relação aos aumentos gerais previstos. Então, você tem ali na primeira coluna os tipos de despesas: mão de obra direta, mão de obra indireta, materiais indiretos e despesas gerais, os 4 grupos que eu expliquei durante essa aula. E ali, para cada uma dessas despesas, tem quais são os percentuais ou os fatores de ajuste que vão ocorrer no ano que eu estou fazendo orçamento, ou para o ano que eu estou fazendo orçamento. Então, olha ali nas despesas com mão de obra direta a informação sobre mérito. Então, notem que ali nas premissas constava que durante os meses de março, julho e outubro, a empresa faria um aumento no valor da folha de pagamento com relação ao mérito. Então, pelas premissas aqui demonstradas de forma prática, você nota que em março a empresa vai aumentar 1%, em julho ela vai aumentar 2%, em outubro ela vai aumentar 3%. E para cada uma das despesas, você tem uma informação com relação a esse fator de ajuste. Olha ali, energia elétrica em despesas gerais. Então, está ali nas premissas que a empresa já prevê o aumento de energia elétrica a partir de janeiro no montante de 12%. Então, esse aumento ele pode estar atrelado ao valor especificamente que vai acontecer um reajuste no valor do quilowatts ou no consumo de quilowatts. Mas já está colocado no orçamento que a partir de janeiro vai se gastar 12% a mais do que vinha se gastando em energia elétrica. Então, você define uma premissa para cada um dos elementos que vão compor o seu orçamento de despesas gerais. E observe ali embaixo que ele coloca os equipamentos novos. Então, a empresa tem uma expectativa de gastar 400 mil com equipamentos novos no mês de junho, e isso já vai constando nas premissas. É algo que vai nortear a elaboração do orçamento. Com relação à elaboração dos dados base. Então, dados base é de onde eu vou partir. Representa um conjunto de elementos que irão orientar a elaboração de cada peça orçamentária de cada centro de custo. O que inclui? São informações do passado, incluindo o cálculo das médias, né? Sempre que eu já estou com a empresa em andamento, eu posso ter um dado base, pode ser uma média do consumo no período anterior, ou no trimestre, semestre, ou no ano anterior. Dados percentuais já conhecidos a serem aplicados em outros valores a serem orçamentados, dados das premissas gerais já estabelecidas, dados já conhecidos para o próximo exercício, como novos salários, já tem lá a database da categoria, ou novos contratos, ou quantidade de pessoas, então já existe um conhecimento a priori dessas informações para o ano seguinte e elas vão servir como dado base. Então aqui eu tenho um exemplo. Na conta mão de obra direta, o valor de R$800 representa o salário nominal médio dos funcionários desse departamento. Então, olha ali na primeira parte da tabela. Aqui eu tenho o orçamento das despesas gerais da fábrica, unidade 1. Então, o dado base para salários é R$800. Então, é a partir desse valor que eu vou começar o meu orçamento. O mesmo tipo de informação está colocado na linha de mão de obra indireta, em que o valor é de R$1.200. Então, ali na segunda parte da tabela, você tem o dado base que vai estar orientando a elaboração dos gastos com mão de obra indireta para o ano seguinte. A coluna de índices, fatores, permite incorporar dados das premissas orçamentárias. Então, na conta de horas extras de 2% ou 1%, é decorrente da premissa adotada para todos os departamentos. Então, quando você olha ali, na mão de obra direta, a empresa trabalha o índice ou o fator ou o dado que vai estar orientando a elaboração do orçamento é um limite de 2% de horas extras com relação às horas normais.
Já na mão de obra indireta, tem um limite de 1%, então a empresa não vai gastar mais do que isso. Ela vai se organizar de modo com que as horas extras não ultrapassem esse montante. Na linha de encargos sociais, os dados de 85% ou 90%, dependendo se a mão de obra é direta ou indireta, indicam a média de encargos sociais decorrentes de cada tipo de mão de obra. Então, a empresa já conhece a priori quantos porcentos os encargos sociais, os impostos que incidem sobre a folha e demais valores não incluídos na folha, representam no total da folha de pagamento. Então, na hora de eu trabalhar o orçamento, eu já tenho essa informação conhecida em função de dados históricos ou de pesquisas legislativas. Nas linhas de horas diretas e indiretas está a quantidade de horas anuais médias de trabalho de cada funcionário. Então, eu tenho ali, com relação às horas diretas, né, a mão de obra direta, uma informação de 1.920 horas, tanto para direta quanto indireta. Entende? Então, você vai construindo orçamento partindo de um dado base ou de um fator, uma premissa pré-estabelecida inicialmente. Dando sequência aqui, ainda falando dos dados base, note que na linha de depreciação estão as taxas anuais de depreciação por tipo de imobilizado e na coluna seguinte o valor dos imobilizados objetos da depreciação. Então, veja, eu tenho ali as máquinas e equipamentos diretos, elas vão depreciar 10% ao ano e o valor desse conjunto de equipamentos é de 1 milhão de reais. Outros imobilizados vão depreciar 20% ao ano e eu tenho 300 mil reais. Então, olha, na hora que você estiver fazendo o orçamento do negócio de vocês, você já tem essa informação em partes anteriores do trabalho. Você já tem um levantamento de qual é o montante dos equipamentos que vocês têm, qual a taxa de depreciação e, consequentemente, quanto isso vai impactar no orçamento de despesas gerais que você vai elaborar. Quando você olha ali em materiais indiretos, na linha dos auxiliares, o fator de 1,2% representa a relação entre o consumo de materiais indiretos desse departamento e o consumo total de materiais diretos. Então, eu falei na aula passada que os materiais auxiliares, como ele não tem como eu saber exatamente quanto cada produto consome, eu trabalho com essa relação percentual. Eu tenho já, com base nos dados históricos, essa informação de quanto que os materiais indiretos são consumidos em comparação aos materiais diretos. E aí fica mais simples de você colocar na parte do orçamento. Ainda na elaboração dos dados base, você nota que na coluna de dados base, para o restante das despesas, encontram-se os valores que evidenciam a média esperada ou a média de períodos anteriores gasto por mês. Ou, no caso de contratos, o valor da mensalidade a ser paga. Então, ali você, nas demais despesas, vai trabalhar com essas informações médias de períodos anteriores ou já prevista no contrato assinado para futuro. Por exemplo, aluguel. Já tem um contrato assinado que mostra quanto que você vai pagar de aluguel. Que nesse exemplo ali, ó, aluguel de equipamentos R$ 900, que é o dado básico, a partir desse valor. Entende? Então, você utiliza ou a média dos períodos anteriores ou os valores de contrato. Vamos ver um exemplo aqui de associação das premissas com os dados base. Então, nós vimos ali que o salário base do pessoal da mão de obra direta vai partir de R$ 800 por funcionário. O percentual do mês trabalhado, tá aqui o exemplo do mês de março, porque lá no mês de janeiro era só 30%. Vamos pegar um mês cheio aqui para exemplo. O funcionário vai trabalhar 100% do mês. O acordo coletivo prevê um aumento de 5% para esses funcionários e o mérito, a empresa vai dar um aumento por mérito de 1%. São 23 funcionários, então as despesas gerais, os orçamentos de despesas de salários vai ser de R$ 19.513. Então, se eu tenho um salário de março de 19.513 e as premissas dizem que as horas extras vão poder acontecer no montante de 2% sobre a folha, então a empresa já prevê um consumo, né, já inclui no orçamento de despesas com gastos de hora extra R$ 390, certo? Com relação aos encargos sociais.
Então, eu tenho ali o salário de março de 19.513 mais horas extras de 390. As premissas já me dizem que os encargos sociais representam 85% sobre a folha. Então, eu vou ter um orçamento de despesas de encargos sociais no montante de 16.918. Com relação aos materiais indiretos, eu tenho ali o consumo de materiais diretos no mês. Se você observar isso, a informação lá da aula anterior, que a empresa consome ali R$ 751.824 de materiais diretos. Se nesse exemplo a empresa utiliza materiais indiretos auxiliares na monta de 1,2%, então os orçamentos de despesas desse tipo de gasto é de 9.022. Entende? Então você vai associando ali a premissa com o dado base e vai construindo o teu orçamento de despesas gerais. E aqui, nessa tabela que está super visível, né? Acredito que vocês estão vendo todos os valores aqui, mas é só uma demonstração como é que vai ficar o orçamento. Então, notem que está dividido ali, primeiro nos 4 grupos, mão de obra direta, indireta, materiais indiretos e despesas gerais, e na sequência, as depreciações que vão estar atribuídas. Nessa primeira tabela é o orçamento do departamento de produção, no total da área industrial. Eu tenho uma outra tabela aqui feita para a área de comercialização e uma última tabela que você faz para a área administrativa. Então, quando a gente fala que você vai fazer um orçamento por área de responsabilidade, é isso que está sendo falado. Cada uma das áreas vai ter o seu orçamento, que vai estar levando em consideração as premissas, os dados base, toda a expectativa lá vai estar atrelado ao orçamento de vendas e você vai construindo de acordo com essas informações iniciais, certo? Então, assim, nós finalizamos essa aula sobre orçamentos de despesas gerais.